bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. Antes da gente estar dando início à nossa conversa de hoje, eu vou estar pedindo para quem esqueceu, dar uma pausa no vídeo e está pegando um copo de água, né, ou uma garrafa, para nós e para os nossos pets. Tá? Ao longo da nossa conversa de hoje, ao final dela, essa água vai estar sendo energizada, fluidificada, tá? Tanto para o consumo, para o nosso consumo, quanto para o consumo dos nossos animaizinhos. E agora vamos estar procurando um lugar mais tranquilo. Quem se sentir à vontade pode estar fechando os olhos. Vamos sentindo a nossa respiração. Vamos inspirando, soltando o nosso ar. E à medida que a gente vai serenando nossos corações, vamos agradecendo o nosso anjo da guarda, esse nosso companheiro de jornada. E à medida que a gente vai se ligando ao nosso anjo da guarda, vamos sendo envolvidos pelo amor da nossa doce Mãe Maria, a nossa mãe espiritual. Ela que nos coloca em seu colo e nos leva até Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos, a possibilidade do recomeço, do crescimento. E é através de Jesus que chegamos a Deus nosso Pai com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, o tema de hoje é o corpo como templo do espírito. Para a gente estar fazendo esse bate-papo, quem se tiver interesse, eu acabei utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 26, e o capítulo 17, item 11, e também o livro Céu e Inferno, capítulo 7. Embora eu utilize esses livros como base, a ideia hoje da nossa conversa é trazer o que a doutrina fala para a nossa atualidade. Na doutrina, a gente fala que o corpo ele é o templo do espírito. Por quê? Porque o espírito ele é algo infinito. O espírito, quando essa matéria, esse corpo se encerra, termina, o espírito continua. Então, o nosso corpo ele é finito. O espírito ele é em constante crescimento, constante evolução. Então, o corpo é a maneira, é o presente que Deus nos deu, que possibilita abrigar esse espírito para a nossa evolução. E aí vem a pergunta, como que nós estamos lidando com esse presente
né, que nos foi dado. E aí, vamos, antes da gente responder essa pergunta, né, ou de pensar como que a gente está fazendo, vamos pensar como que a gente lida no dia a dia com outras coisas que não são o corpo, mas que às vezes a gente acaba deixando de lado ou negligenciando, né? Porque a gente pode falar assim, não, eu cuido bem do meu corpo, eu cuido bem, né, do meu espírito, eu faço tudo bem, mas será que a gente faz? E os pequenos detalhes com outras coisas? Que também mostra que muitas vezes a gente precisa ter um olhar, uma atenção diferenciada. Então vamos pensar o seguinte, pode ser que algum de vocês, em algum momento da vida, já tenha morado numa casa alugada. Se não morou, em algum momento ou já alugou algum lugar, né, para passar as férias, ou se não alugou, pegou emprestado, né, o espaço de alguém, a casa de alguém emprestou para você passar um período. E como que a gente faz isso? Nesses contratos, né, vamos pensar na casa alugada. No contrato, o que acontece? A gente assina o contrato, vem lá assim, você pegou a casa desse jeito, né? E você vai usufruir, você vai usar, e quando você for devolver, né? Você vai devolver no mesmo estado de conservação. Então, se você pegou a casa pintada, você tem que devolver a casa pintada, né? Então, se alguém te emprestou algum imóvel, alguma coisa, passar as férias o lugar te emprestou, passar uns dias no lugar te emprestou, você vai devolver no mesmo estado de conservação. E como que a gente faz isso? Em algum momento, ou a gente mesmo já fez, ou a gente já ouviu alguém comentar, né? Aquela coisa assim, vamos pegar da casa alugada. A gente pensa assim, ai caramba, vou ter que devolver a casa, eu vou ter que pintar para devolver a casa. Aí a gente tá perguntando, mas você pegou pintada? Peguei. E sim, como é que tá essa conservação, né? Ou até outras coisas. Quantas vezes também já chegou, ou a gente mesmo já falou isso, ou a gente já viu comentários de pessoas próximas a nós que fala assim, eu não vou fazer isso, não vou arrumar aqui, né? Poderia dar uma arrumada aqui, viver melhor aqui, mas eu não vou fazer isso porque esse espaço não é meu. Já ouviu esse comentário? Eu acho que eu até já fiz esse comentário. E outras vezes que fala assim, mas olha, cuidado com isso. Não vou tomar cuidado, não é meu. Embora seja um exemplo de um objeto, né? Será que a gente também não faz isso com o nosso corpo? Com esse presente que nos foi dado de Deus? Muitas vezes a gente faz. E será que a gente percebe como a gente faz? A gente vem de uma vida muito acelerada, uma correria muito grande. A pandemia deu uma segurada, né? Mas é uma correria, é uma agitação muito grande. Tanto que em janeiro, nós tivemos o janeiro branco. O que é o janeiro branco? É o janeiro que a gente faz o cuidado para a saúde mental. Porque o corpo, ele não é só essa casca que a gente vê. O corpo é formado pelo corpo físico, pela mente e pelo espírito. E nessa dinâmica do dia a dia, muitas vezes a gente negligencia os três. Quantas vezes a gente passa atropelado e não se alimenta direito, a gente dorme pouco, a mente que a gente não tá cuidando, ou às vezes a gente deixa para lá o nosso espírito, que é os nossos sentimentos, o nosso olhar, a nossa ligação com o alto. Quando a gente acaba deixando isso de
de lado. A gente acaba não fazer, a gente acaba fazendo, não fazendo, não, a gente acaba fazendo igual a gente faz com o espaço que é alugado. Deixa para depois. Ah, quando eu for me mudar, eu pinto. Ah, né, deixo ali para depois. Será que é isso que Deus quer para nós? E aí eu venho naquela questão. Como é que eu posso olhar para o outro se eu não estou olhando muitas vezes, eu não estou cuidando nem do meu templo, nem do meu corpo, nem do meu espírito? E aí vem aquela questão. Antes da gente olhar para o outro, a gente também tem que olhar para nós. Aí você pode falar assim, mas Malu, isso é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso faz parte da gente, do nosso crescimento. Egoísmo é sinônimo de birra, é sinônimo de excesso, é sinônimo de intolerância. E é isso que muita gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Egoísmo não é olhar para nós, é olhar para aquilo que a gente quer, desejo. E olhar para nós é olhar para nós com as nossas possibilidades, com os nossos desafios, então as nossas necessidades e aquilo que a gente pode conseguir. É bem diferente do egoísmo. No egoísmo, eu vou querer aproveitar a vida da forma que eu quero. Então, eu vou dormir muito pouco. Eu não vou dormir o que o meu corpo, o que é necessário para minha mente, o que é necessário para o meu espírito se restabelecer. Egoísmo é quando eu acabo exagerando e acabo fazendo o quê? Comendo demais. Eu como pelo desejo, pela vontade que eu tenho e não pela necessidade que o meu organismo tem. Às vezes eu vou olhar o corpo só como uma questão de culto, de cultuação, né? de idolatria. Então eu vou treinar mais do que o meu organismo aguenta, né? Eu vou utilizar coisas mais do que o meu organismo suporta, mas por quê? Por uma finalidade totalmente estética e não, né, por aquilo que é necessário para o meu bem-estar. Então, muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Então, o olhar para nós não é esse olhar egoísta, é um olhar para nós olhando corpo, mente e espírito de acordo com as nossas necessidades, possibilidades, né? Promovendo o nosso crescimento, promovendo a nossa evolução, mas também o nosso bem-estar, a nossa saúde. A gente nunca viu, e a gente que faz errado, né? Porque a gente nunca viu. Vocês já viram alguma vez algum animalzinho, algum cachorrinho, algum gato, algum cavalo, porque a gente atende todos os tipos aqui, vamos falar do reino animal, pegando muito além do que lhe é necessário? Parece que com o tempo a gente perdeu essa não é que perdeu, a gente deixou de lado essa essência, né? A gente não vê. A gente não vê um animalzinho comer até passar mal. Né? A gente não vê um pit monster, aquele pitbull monster, se exercitando até machucar o músculo. A gente não vê. Muito pelo contrário. O que a gente vê? A gente vê o cachorrinho, o gato, que num determinado momento ele vai lá, ele vai parar, ele vai tomar o sol dele.
Ele vai estar se nutrindo daquilo que é necessário para o corpo dele. Eu vou até mais além, ele pode estar nutrindo, inclusive, daquilo que é necessário para a mente dele. Porque quem já viu um gato deitado ali no sol, a gente fala, né? 5 minutos para ser esse gato. A gente pode, é necessário. É nesses 5 minutos que a gente vai fazer a nossa ligação com a nossa essência. E como diz no Evangelho, Deus está dentro de nós. Então, esse momento que eu tenho muitas vezes para fazer essa ligação. E que a gente acaba deixando de lado. A gente acaba nessa correria sempre nos sobrecarregando. E quando eu me sobrecarrego, o que eu acabo fazendo? Se eu sobrecarrego a mim, se eu não olho a mim, como que eu vou olhar ao próximo? Se eu não tenho um olhar solidário, um olhar real, solidário é entender das minhas limitações, se eu não tenho esse olhar de limitação comigo, como é que eu vou ter com o meu próximo? Se eu não tenho um olhar real de que eu estou me sobrecarregando, eu estou machucando esse corpo com os excessos, eu estou me distanciando do meu espírito, eu estou adoecendo a minha mente, como é que eu vou também ter esse olhar caridoso com o outro? E deixo claro mais uma vez, isso é diferente do egoísmo. Egoísmo, eu vou sim sobrecarregar, porque eu quero. A palavra do egoísmo é eu quero. Diferente do olhar para si, é aquilo que eu necessito, que eu posso e que eu consigo. Porque quando eu faço isso, eu também começo a olhar para o outro dentro daquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita. O meu olhar começa a ser um olhar mais empático com toda e qualquer espécie. Se a gente pensar isso, começar a partir desse pensamento, hoje é para ficar uma reflexão, de que a partir desse pensamento, todo o corpo é uma manifestação de Deus, Ele é o templo de algum espírito em evolução, de um ser em evolução. Eu começo a partir disso não só me respeitar, mas também respeitar o meu próximo. Eu começo a partir disso não só me respeitar, mas também respeitar os nossos irmãos animaizinhos. Eu começo a partir disso entender que ele não está ali só para me servir. Ele não está ali porque eu quero. Ele está ali porque ele também precisa de evolução. Aquele corpinho que está ali também precisa da atenção, precisa do cuidado. Aí fica. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Assistência espiritual aos animais. Olha só. Será que já não é uma mensagem bonita? Que a gente já conseguiu? Lógico, a gente tem as nossas... É sempre uma espiral, a gente tem as nossas falhas, tudo, mas a gente já não subiu um degrau? A gente começa a perceber que aquele outro ser, de uma espécie diferente da nossa, também é formado por corpo, mente e espírito. Ele também necessita de cuidados no corpo, na mente e no espírito. O que nós estamos fazendo aqui também não é auxiliando esse espírito animalzinho em evolução? Olha que presente, divino, da gente poder olhar o nosso próximo com o mesmo olhar que a gente pode olhar a nós. Não é só ter o corpo como o templo do espírito, é viver este corpo
como templo de espírito, é viver esse espírito, é propiciar que outros também evoluam da mesma forma. Isso é lindo, né? É um crescimento não só meu, é um crescimento também do outro. E aí fica talvez uma outra reflexão, né? Eu sei que para muitas pessoas é até difícil deixar de consumir carne, né? Mas vamos, né, um passinho de cada vez. Vamos pensar também, né? Se eu respeito esse corpo, essa mente, esse espírito que o habita, né? E eu também começo a respeitar o corpo do outro, né? Esse templo também que está ali, né, servindo de morada a um espírito. Se eu começo a respeitar, né, eu também começo a perceber, lembra que eu falei dos excessos, dos exageros. Tem pessoas que vão até conseguir não mais se alimentar de carne e tal, tudo. Mas isso é uma evolução e a gente não precisa se culpar a respeito disso. Mas a gente pode fazer o quê? Diminuir. Lembra que eu falei? A gente não vê nenhum animalzinho comendo até não aguentar mais, né? Então a gente pode reduzir um dia na semana, né? A nação vegana, a gente fala de veganismo, já fala segunda-feira sem carne. A gente está propiciando também, tanto a nós, quanto também a esse outro ser, a esse, né, esse templo também que está ali servindo de morada. Vamos pensando nisso, fazendo um pouquinho a cada dia, né? Entendendo que assim, que é preciso desse equilíbrio para a nossa saúde mental, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que é promovendo esse equilíbrio, a gente vai também olhar, como nós estamos fazendo aqui hoje, já olhando para os nossos animaizinhos e já entendendo também que dentro, né, que naquele corpinho também existe, também é um templo do espírito, também é um templo de um espírito em evolução. É lindo, né? Gente, isso era um pouquinho do que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Então agora eu vou estar pedindo para nesse momento, vamos nos ligar. Quem quiser, não precisa o pet estar perto, mas quem quiser pode, né, ter que colocar o pet próximo, seu animalzinho perto. E vamos agradecendo e vamos elevando nossos pensamentos e vamos nos unindo a toda a espiritualidade e pedindo nesse momento que toda influência negativa, tudo que for que possa, porventura, possa estar atrapalhando o bom funcionamento físico e o bom funcionamento espiritual dos nossos animaizinhos, seja retirado nesse momento. Que eles possam receber as nossas vibrações de amor para o restabelecimento físico e espiritual. Vamos pedindo também que nesse momento a água que aqui se encontra seja fluidificada, que nela tenha os nossos melhores desejos, o nosso amor para a melhoria, para o bem-estar de tudo que for necessário para os nossos animaizinhos e também para nós. E assim, agradecidos, vamos encerrando
mais uma assistência espiritual aos animais. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada a todos e até breve.